Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Wendel e essa é a segunda parte do nosso tutorial sobre HTML. Hoje nós vamos falar sobre os atributos HTML. Bom, para começar a nossa aula, eu vou abrir aqui um editor de texto. Dessa vez eu estou utilizando aqui o Bluefish, que é um editor de texto próprio para programação, e ele também está configurado para trabalhar com a linguagem HTML. Então nós vamos abrir ele. Ele é um editor bastante completo, vocês podem baixar no site, eu vou deixar na descrição do vídeo. E ele tem versões para Windows, para Linux e para macOS, tá? Bom, eu já deixei aqui preparado alguns exemplos para que vocês possam entender como é o funcionamento dos atributos das tags HTML, tá? Então vamos lá, aqui em arquivo, eu vou pedir para abrir um exemplo. Esse exemplo vai estar dentro de uma pasta que eu criei para essa finalidade. Esse é o primeiro exemplo que nós vamos utilizar, o exemplo HTML01 atributos.html. Como eu disse para vocês, todo arquivo HTML tem extensão HTML. Então, toda página web tem extensão HTML. É importante sempre salvar esses documentos com essa extensão. Então, nós vamos abrir. Aqui está o código HTML. Como nós vimos na aula passada, é preciso iniciar com a tag doctype, identificando que tipo de documento que é esse. É um documento HTML. Logo em seguida, a gente insere a tag HTML, que é muito importante, que vai identificar o início da página. Em seguida, neste caso especificamente, nós estamos utilizando a tag body para identificar que é o corpo da página. Depois nós vamos utilizar aqui um título, né, um cabeçalho H2. Ele faz parte daquela família H1, H2, H3, né, de títulos. Então, ele é um pouco menor que o título H1. Depois nós vamos inserir aqui uma tag P para um parágrafo. Nós vamos escrever um parágrafo que vai aparecer no corpo da página. E por fim nós vamos utilizar uma tag chamada A. Essa tag serve para criar links, né? Os links, eles fazem com que você possa acessar novas páginas através de um endereço URL. Mas como é que a gente insere esse endereço URL na tag? É justamente através do atributo. O atributo, ele especifica informações importantes que existem na tag. Ele serve para que você possa especificar algumas habilidades ou alguns recursos que a tag possui e que não está explícito, né, na tag, ou seja, não é uma função da tag, é um recurso que a tag tem. Então, neste caso aqui, nós vamos criar um link para a página do Instituto Federal de Goiás, e o endereço da página vai estar contido nesse atributo. Vocês podem ver que ele está de cor diferente, é o atributo href. Esse atributo serve justamente para definir e associar o endereço HTML, né, o endereço da página, a um link, né? E o link é esse aqui, Instituto Federal de Goiás. Logo em seguida a gente vai fechar a tag body e fechar a tag HTML. Esse editor tem uma vantagem porque ele costuma mostrar a pré-visualização da página para a gente. Então, como a página já está escrita aqui, já está salva, né, como exemplo HTML01 atributos.html, nós vamos abrir clicando nesse botão aqui, ó, pré-visualizar no navegador. Então, nós vamos ver essa página no navegador. Bom, então aqui nós podemos ver o nosso exemplo, o texto, que é o título, o parágrafo e o link. Se nós clicarmos aqui e pedirmos para abrir esse link em uma nova aba, ele vai nos direcionar para o site do IFG.
Muito bem. Vamos voltar então para o nosso editor, para a gente ver o segundo exemplo de atributo. Vamos abrir aqui então o nosso segundo exemplo de atributo. É o exemplo HTML02 atributos. Novamente nós começamos com uma tag doctype, identificando o tipo de documento que é HTML. Depois a tag HTML, a tag body, que é o corpo da página, o título e dois parágrafos nesse caso aqui. Logo em seguida os parágrafos, nós vamos falar sobre a tag IMG. A tag IMG, ela serve para inserir imagens na sua página HTML, na sua página web. Então, é através dessa tag que é possível inserir imagens, fotos dentro da sua página. Mas aonde essas imagens estão contidas? Como a tag IMG sabe onde encontrar essas imagens? Ela sabe isso através do atributo src. Esse atributo, que está aqui destacado, ele identifica o nome da imagem, a extensão da imagem e aonde ela se encontra. Aqui poderia ter o caminho aonde a tag img pode encontrar essa imagem. Como ela está dentro da pasta de exemplos, ela vai ser encontrada facilmente. Então, não coloquei o caminho completo aqui da imagem. Vamos ver como é que vai ficar então. Ótimo. Essa, então, é a página HTML. Esta é a imagem. E ela está contida dentro da pasta onde está a página HTML. Não é possível visualizar esta imagem porque ela foi localizada pela tag img. Então, a tag img é responsável por inserir imagens dentro da página HTML e o local onde está a imagem, onde essa imagem se encontra, é definido pelo atributo src. Muito bem, vamos então para o terceiro exemplo desses atributos. Então, o exemplo HTML03 atributos, vamos abri-lo. Novamente, iniciamos com a tag doctype, depois a tag HTML, depois a tag body, um título. E nós vamos falar então desses dois atributos, width e radius. O atributo width determina a largura da figura e o atributo radius a altura da figura. Com isso é possível determinar o tamanho de uma figura e como ela vai ser exibida na sua página web, na sua página HTML. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, como vocês podem ver, eu diminuí o tamanho da figura para que ela aparecesse na página de forma completa. Então, eu posso alterar esse tamanho, esse valor do atributo, Vocês podem observar que os valores dos atributos aparecem na cor verde e eles estão entre aspa dupla. Então, toda vez que você for determinar o valor de um atributo, é preciso escrever esse valor entre aspa dupla e esse sinal de igual identifica, é um sinal de atribuição. Então, eu estou atribuindo este valor a este atributo. Então, este valor 200 significa 200 pixels, está associado ao atributo da largura da figura. E este valor de 300 pixels está associado ao atributo radius, ou seja, a altura da figura. Nós vamos salvar esse documento, essas alterações, e vamos visualizar essa página novamente. Observem que a página mostra a figura menor do que ela estava antes, neste outro exemplo. E menor ainda do que este outro exemplo.
Muito bem, vamos para o próximo exemplo de atributo. Vamos para o exemplo número 4. Este atributo que nós vamos mostrar aqui é o atributo alt. Ele insere um texto explicativo para a figura. Quando esta figura não estiver disponível, por algum motivo, ou porque o arquivo da figura foi apagado, ou porque a página não conseguiu localizar a figura, então esse atributo irá mostrar um valor quando essa figura não estiver disponível. Aqui, propositalmente, eu coloquei o nome da figura errado, para ele não encontrar essa figura. E no lugar dessa figura irá aparecer esse texto aqui, ó, uma garota de jaqueta, que é o valor que eu atribuí para o atributo alt. Vamos ver como é que vai ficar então. Ó, a figura desapareceu, porque ele não conseguiu localizar, e no seu lugar aparece um texto, aquele mesmo texto atribuído ao atributo alt. Então, o nosso próximo exemplo, que é o número 5, irá mostrar o atributo style. Esse atributo é utilizado para adicionar um estilo a tag HTML. Neste nosso exemplo aqui, ele vai atribuir o estilo de cor a tag P, o parágrafo. Então aqui nós temos o atributo style, o seu valor aqui é uma cor, né? Eu especifiquei a palavra cor, para dizer que esse é um estilo de cor, e o valor dessa cor é red. Você pode usar o nome das cores, nesse caso, em inglês. Então, a cor vermelha. Né? Então, este parágrafo agora é vermelho. Vamos salvar. E vamos ver como é que vai ficar. Muito bem. O parágrafo agora é vermelho. Bom, pessoal, esta foi a aula, né, sobre os atributos das tags HTML. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.